Quero todo mundo entrando no seu processo de identificação. Oi, Terezinha. Boa noite. Processo de identificação através dos mitos, autoconhecimento. Gente, eu estava lendo esses dias, em um dos livros que eu estava lendo sobre mitos, estava falando que mito é a autoajuda original. Porque os mitos, eles existem há milênios. São histórias contadas e recontadas antes de Cristo, muito antes de Cristo. Então, sabe como os mitos, eles refletem todos os processos da nossa vida, todos os processos da nossa vida estão relatados nos mitos. Então, a gente percebe, né, que esses processos que a gente passa na vida, ele existe, oi Thaís, ele existe desde sempre. Então, ou seja, nós não somos nada originais. Estamos repetindo histórias, né? E por falar em história, o meu projeto, que é sobre a história lúdica dos pacientes, ele tem uma origem nos mitos e nos contos de fadas, né? Foi daí que eu tirei essa ideia, porque através dos mitos a gente consegue se reconhecer, reconhecer nossa personalidade, reconhecer os nossos, reconhecer aquelas pessoas que estão ali ao nosso redor. Oi Dani, boa noite. E os contos de fadas também, como a gente já viu as princesas aqui, acho que vimos 6 princesas. Para quem não viu, tem um vídeo aí, vários vídeos no canal. E então foi isso. Bruno Bettenheim começou a escrever sobre psicanálise e os contos de fadas. E assim que eu entrei na psicanálise, eu me apaixonei por essa temática. E depois eu vi que o trabalho que eu fazia era reverso, né? A pessoa, a história real que vai para os contos de fadas. Assim fica mais fácil das pessoas assimilarem as suas histórias, digerirem as coisas difíceis de serem digeridas. A pessoa se vê como um protagonista de uma história. Oi, Aine Carlos, boa noite. A pessoa se vê como protagonista de uma história, se sente muito importante dentro da sua história. E causam muitas transformações internas através disso, né? A gente consegue ressignificar os nossos personagens, talvez a gente consiga entender um pouco mais o processo daquele pai, daquela mãe. Então é uma trajetória muito linda essa da história, que nós vamos até publicar um concurso para as pessoas que querem nos ajudar a achar um nome para esse projeto. Oi, amar para não adoecer. Lindo esse nome. Muito simbólico, que é o que a gente vai ver aqui hoje, são mitos, simbologia. Então, gente, os mitos, eles existem há milênios antes de Cristo, e ele ajuda muita gente no processo de identificação, quando a gente se identifica e a gente consegue elaborar muitos processos nossos. E às vezes você tá tipo assistindo uma novela, você vê um personagem e você fala, nossa, essa aí sou eu. Ou, nossa, essa aí não sou eu jamais faria alguma coisa assim, né? Então esse processo de autoconhecimento no cotidiano, esse processo de autoconhecimento no dia a dia, ele é muito, eu acho ele muito rico, porque eu falo que ele é um banquete, né, que está à nossa disposição e a gente tem a oportunidade dessa transformação diária, né? A gente vai para uma palestra, a gente não volta a mesma pessoa, a gente assiste um vídeo, né? Porque em época de pandemia as palestras estão sendo através dos vídeos, lives e tudo mais. E com esse negócio de YouTube, né? Então, tecnologia, então o autoconhecimento ele está realmente como um banquete à nossa frente e a gente precisa aprender a desfrutar dele. E os mitos, eles são muito ricos quando eles trazem a simbologia, né, pra gente. Freud já falava em mitos, né? Quando ele fala sobre o complexo de Édipo, ele está falando de mitos. E foi muito mais aprofundado por Jung,
né, que já trouxe muita profundidade com estudo de símbolos, né, dos arquétipos, né. Os arquétipos nada mais são do que um símbolo padronizado, né? Alguma coisa que mexe com o nosso interno, com o nosso psiquismo, através de simbologia. Então, se eu falar para vocês de Aquiles, eu estou falando do arquétipo do herói ou do arquétipo do guerreiro. Se eu falo de Quiron, eu estou falando do arquétipo do sábio. E aí eu coloquei lá no Stories, né, para as pessoas escolherem. Infelizmente não apareceu nenhuma autoridade. Será que eu coloquei essa opção? Autoridade, sábio, apareceu guerreiro e apareceu a grande mãe. Eu acho que eu só botei quatro opções. Mas a gente vai falar sobre a autoridade também aqui hoje, que é na figura de Zeus. Mas eu queria começar com vocês por duas figuras, né? Dois mitos que são muito simbólicos e que mexem com arquétipos muito fortes na gente, que são os guerreiros. E eu vou trazer para vocês Atena e Ares, que são irmãos e são dois tipos de guerreiros bem diferentes, né? Atena é aquela que superou o pai na inteligência. Então, Zeus já tinha visto isso no oráculo, que ele teria um filho, nem foi uma filha, que ele teria um filho que ia superá-lo na inteligência. E aí ele fez como o pai dele, Cronos, que engoliu todos os filhinhos para não ser destronado. Ele engoliu, como ele já tinha visto a experiência malfadada do pai de engolir os filhos e depois vomitá-los, ele resolveu engolir a mulher grávida, porque ele falou assim não vai ter problema. E aí aconteceu o quê? Ele começou a sentir fortes dores de cabeça, ele pediu para o rei Hefesto, para o deus ferreiro, que é o Hefesto, abrir a cabeça dele, e Atena pulou da cabeça dele. Ela estava com espadinha lá, né? Porque ela era a deusa da guerra, ela é a deusa da guerra, a deusa da sabedoria. E pulou de lá da cabeça dele, acabou que ela passou a ser a filha preferida de Zeus e causou a ira de Hera, porque ela não admitia que uma filha que não viesse dela, né, que foi fruto de uma infidelidade, fosse a preferida de Zeus. Mas a Atena, ela se destacou muito, né, como a estrategista. Então, ela está do outro lado da guerreira, ela não está no campo de batalha, ela está nos bastidores. Ela está naquela que é a estratégia, que ela vê por onde cada guerreiro vai ficar, o guerreiro do campo de batalha. Onde cada guerreiro vai ficar, o que é que eles vão fazer, quais são as armas que vão usar, quais são os golpes que vão dar. Então é aquela coisa, tanto é que uma dos símbolos de Atena, o chão dela é todo como se fosse um xadrez. E eu trouxe para vocês aqui no vídeo do Gambito da Rainha, essa coisa da Atena. Eu já tinha contado a história dela lá, justamente porque Beth, a atriz principal da série, ela é uma mulher Atena, né? E as mulheres Atenas, elas são racionais, né? Elas são estrategistas, elas são sábias, né? Elas não se deixam muito levar pelas emoções. Então, como ela simboliza a justiça, ela sempre está com a balancinha na mão, segurando e pesando, né? Tudo para ser imparcial, para usar a imparcialidade e não se deixar levar pelas emoções. Então, as mulheres Atena, elas desafiam o mundo masculino, né? Elas gostam desse lugar de poder, né? É chefe de uma grande empresa, é presidente, né, de um país, ou presidenta. Até como nos Estados Unidos agora temos uma vice-presidente, né? Que esqueci o nome dela, esqueci. Não sei, se alguém lembrar aí me fala. E aí Ocala, esqueci. E aí ela é uma mulher Atena, porque uma pessoa que aceita esse tipo de cargo,
é uma mulher Atena, é uma mulher estrategista, é uma mulher racional, é uma mulher que gosta de estar nesses lugares do masculino. Por exemplo, a mulher Atena não espera o homem para trocar a lâmpada da sua casa, nem trocar o chuveiro, ela mesma faz esse tipo de coisa. E ela também é o intelecto, né? Ela é a parte que gosta dos estudos, né? Gosta de sempre estar aprimorando o seu intelecto. E as mulheres atenas, elas se apaixonam mais pela inteligência do homem do que pelo físico dele. O físico não importa muito para ela. O que importa é o intelecto dele, se ele é um homem inteligente, se ele é um homem mentalmente interessante. Então essa é a simbologia da guerreira, né, da mulher Atena. E no masculino, né, nós temos o Ares, que é um deus, embora, gente, eu falo feminino e masculino, mas homens podem se identificar com as deusas e mulheres podem se identificar com os deuses. Não é uma coisa assim taxativa e tem coisa de sexo na mitologia, não tem. As mulheres podem se identificar quanto os homens, né? E Ares é o deus da guerra, mas o Ares é aquele impulsivo, é o arquétipo do guerreiro do campo de batalha, né? Então ele gosta de liderar, ele gosta de estar na frente, mas ele não se contenta como Kamala Harris. Obrigada, Cristina. Pois é, a Kamala, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, ela é uma mulher Atena. Provavelmente. Poderemos estudar mais sobre ela para falar sobre isso, mas ninguém aceitaria um cargo desse não sendo uma mulher Atena. E o Ares é o deus da guerra, ele gosta dos campos de batalha. Então, eles são o arquétipo do impulso, do líder, daquele que gosta de botar a mão na massa, daquele que gosta da batalha, de travar, né? Então, Atena chega com a estratégia e ele chega com o braço forte. E aí eles são irmãos, eles acabam sendo aquela coisa perfeita, eles não vão brigar por causa disso, né? Porque a Atena não quer estar na guerra, ela quer ser estrategista da guerra. Então a Atena pode acontecer de uma mulher ser guerreira, se identificar como guerreira e se identificar com Ares, aquela que gosta de estar no campo de batalha. Então, por exemplo, numa empresa, uma mulher que se identifica com Ares vai ser uma mulher muito ativa. Ela vai querer fazer acontecer. A Atena mesmo vai querer fazer o projeto e quem for Ares vai querer executar esse projeto. Então o Ares ele é o executor. Ele não era muito bem quisto por Zeus, não. Ele também era filho de Zeus. Mas ele não era muito bem quisto por Zeus porque ele era muito emoção. Então sabem aquelas pessoas que o emocional fala mais alto? Que quando vê já foi, ele é impulsivo, ele é sentimento puro, ele é emoção pura. Então, se aquele negócio esquenta os miolos dele, ele já vai lá para tirar vantagem. Tirar vantagem não, tirar, como diria, gente? Tirar satisfação. Tirar satisfação com a pessoa e quando é com alguém dele também. Então, o Ares, ele é o tipo brigão, sabe? Aquele brigão que sempre tá procurando arrumar uma confusãozinha, né? E a Atena não. A Atena, ela mata um na unha. A Atena, ela é fria. Então, ela com certeza vai arrumar um plano para poder estraçalhar aquela pessoa. Mas ela não vai sujar as mãos dela, né? Então, provavelmente vai ser um embate racional, um embate mental, ela gosta de discussões, né? Discussões inteligentes, ela não se deixa levar por coisas picuinhas, coisinhas bestas, né? Agora, Ares, ele é muito impulsivo, né? Ele vai para a guerra mesmo, assim. E no símbolo, né? No arquétipo de Ares, ele está em cima de uma carruagem indo rumo ao campo de batalha. Então, ele tem duas opções: vencer ou vencer. Ares, ele não aceita a perda, né? Ele tem que ganhar sempre, ele vai para ali para ganhar, né? Então, enquanto ele não venceu, a batalha ainda não terminou.
A batalha não terminou para ele se ele tem esse sangue da vitória, né? Então ele é incansável. As pessoas que se identificam com Áries são pessoas muito estressadas, né? São pessoas muito agitadas, muito movimentadas, pessoas que parecem que são ligadas na tomada, que não param nunca, né? Tem dificuldade até para dormir à noite. Podem ser pessoas ansiosas, né? Pessoas que querem tudo para ontem, pessoas imediatistas. E a Atena não. A Atena ela é uma guerreira que ela espera o momento certo, ela sabe a hora adequada, né? Ela é bem a coisa da estratégia mesmo. E como ela é mais fria, ela não tem esse sangue quente do Áries, né? Então, para quem se identificou, mulheres ou homens, com Atena ou Áries, eles trazem para a gente o arquétipo do guerreiro, né? Daqueles que querem vencer suas batalhas, mas eles apresentam isso de maneiras diferentes, né? Um estrategista, um gosta de estar nos bastidores, um gosta de planejar e o outro gosta da execução. O Áries, ele não tem paciência para o planejamento, ele tem paciência para fazer e acontecer. Vamos dizer que casa uma Atena com Áries. É ótimo, porque, vamos dizer, a mulher Atena, o homem Áries, ela manda e ele faz. Então tá a coisa perfeita. E exemplos de mulheres Atenas, eu não sei se vocês assistiram, mas eu amo Sex and the City. E nós temos nas 4 personagens arquétipos da mitologia. Temos ali os símbolos muito bem definidos. E a Miranda, que é uma advogada, né? Ela é mais seca, ela é mais fria, ela se casa, mas ela coloca o trabalho acima de qualquer coisa. É uma mulher Atena. Uma outra mulher Atena do Diabo Veste Prada, que chama Miranda também, aquela chefe devastadora, ela é uma mulher Atena. Ela é diretora de uma grande revista, bem típico da mulher Atena, esses cargos altos, né? A Beth, do Gambito da Rainha. Quem mais? Seria uma mulher Atena. A Dilma, ex-presidente do Brasil. Deixa eu ver quem mais seria uma mulher Atena. A Kamala, né, que é a vice dos Estados Unidos. Eu acredito assim, sei lá, eu vou ler, deve aparecer aí alguma biografia dela, com certeza, nos próximos tempos, e eu vou ler para identificar se ela é uma mulher Atena, mas eu acredito que sim. Nenhum outro arquétipo aceitaria um cargo desse, né? A Michelle não aceitou. E a Michelle Obama, né? E aí vamos para o arquétipo muito parecido com esse arquétipo do guerreiro, é o arquétipo do herói. Mas o herói, ele quer ser o salvador da pátria. Sabe aquela figura na família que resolve todos os problemas? Sabe assim, uma família numerosa, que todo mundo recorre a essa pessoa para que ele resolva os problemas? Esse é o arquétipo do herói. E aí você pensa assim, às vezes a pessoa fala, todo mundo procura para resolver problemas, mas é porque você se colocou naquela posição. É porque você teve alguma atitude que conseguiu atrair as pessoas para poder ser esse solucionador de problemas. E às vezes o herói, ele não se limita à sua família, não. Mas assim, o arquétipo do herói, se ele está muito ocupado com sua família, se é uma família numerosa, ele não se preocupa muito com a sociedade ou não tem muita oportunidade de resolver a questão da sociedade. A Anne Carlos se identificou. Culpa sua, viu? Seu herói, a culpa é sua. E se ele não tem uma família numerosa, ele vai ter essa posição na sociedade, né? Ele vai querer ser alguém que seja esse salvador da pátria, então ele vai estar envolvido em causas sociais, né? Em causas da comunidade. Tá sim, Wanda. Ela tá aí, é o arquétipo do herói, pois ela já vestiu a carapuça. E aí a pessoa vai se envolver com as questões sociais, com as questões, né?
ONGs, né? Eu não digo talvez políticos, mas é porque políticos tem que ser aquele político de sangue mesmo, sabe? Aquele político oportunista, de passagem ali, não seria. Então não é todo político que é herói. E eu não estou falando que heróis seriam benfeitores, não, porque lembrem-se sempre que a nossa verdade pode não ser a verdade do outro. Lembre-se sempre que o que é certo para mim pode não ser certo para o outro. Então, às vezes, a pessoa está ali dentro da sua bolinha, fazendo o que ela acha que é certo, né? Temos muito também heróis na figura de pai e mãe, né? Que se colocam diante de filhos como heróis e aí tem que tomar cuidado com superproteção. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. O arquétipo do herói acaba por não saber limitar as pessoas. Isso, HC Araújo, exatamente. Acaba por não saber limitar as pessoas. E outra coisa, ele não demonstra cansaço. Ele não demonstra, ele pode estar assim exausto, pode estar exaurido, mas está ali resolvendo e se alguém pede uma coisa, pede outra, tá sempre apagando um fogo, né? O herói é aquele que vai para a rua para tampar os buracos, né? Aquele que pode ser um herói para o próprio filho mesmo, ou para os filhos, né? Se tem mais de alguns filhos, mas tem que tomar cuidado com superproteção para não estragar a criança, né? Porque a criança lá na vida já não vai encontrar esse herói para abarcar tudo, o herói um dia vai embora, porque o herói não é imortal. E o herói se sente insubstituível, mas ele não é. Ele pode pensar, meu Deus, se eu morrer, o que é que vai ser desse povo? Gente, vida segue. Vida que segue. E aí, se houver, sei lá do paraíso, sei lá para onde é que você vai estar olhando, gente, o povo deu conta da vida sem mim. Como é que pode essa vida sem mim? Então eles dão conta assim, e tem hora que a gente pensa assim, meu Deus do céu, como é que como é que vai ser dessas pessoas se fulano de tal morrer? Fulano morre e vida que segue. Todo mundo aprende a se virar. Ou arruma um outro herói para substituir, né? Para colocar, acha ali um arquétipozinho, alguém que está disposto a tomar o espaço, e aí vai colocando ali o heróizinho. E outra coisa, às vezes o herói, ele é herói sem saber que ele é herói, né? Ele se coloca nessa posição sem saber que ele é herói. Às vezes não precisa ser uma pessoa muito ativa como Ares, né? Que é o guerreiro. Mas assim, uma pessoa às vezes quietinha, mas que com o dinheiro dela, por exemplo, ela resolve a vida de todo mundo. Uma pessoa que não é muito de tomar atitudes, mas estão sempre recorrendo a ele sempre resolve, dá um jeito de resolver aquilo, mesmo não sendo muito ativo, porque às vezes a gente pensa assim, o herói é ativo, é aquele que vai lá e faz. Pode ser aquele que vai lá e faz, porque como eu falo, ele vai tampar os buracos da rua, mas pode ser também aquele que está quietinho e está resolvendo do jeito dele as coisas, né? As demandas, as coisas que estão chegando. Para representar o herói, eu amo trazer Hércules e Aquiles, né? Aquiles, eu tenho uma paixão louca por ele. Se ele não tivesse morrido na Guerra de Troia, eu estaria casada com ele a essa altura. Não teria gente, sabe por quê? Porque ele escolheu não casar. Aquiles, ele era um guerreiro, ele era um herói grego. E todo mundo queria ter eles no exército deles. Gente, a semana que a gente discutiu no nosso grupo de autopercepção Aquiles, para mim foi a semana mais rica do mundo, assim. E foi a primeira semana, foi assim que eu abri o grupo e a gente estudou Aquiles. E a gente foi assim no calcanhar de Aquiles. A gente foi assim destrinchando totalmente Aquiles. E a gente falando de Aquiles, gente, surgiram tantas coisas, tantos depoimentos, tantos relatos de vida ali, de pessoas se encontrando em Aquiles ou não se encontrando em Aquiles, querendo despertar esse Aquiles dentro dela, sabe? Dentro deles, né? Foi uma semana que até os homens se movimentaram. O grupo a gente fechou porque eu não estava tendo tempo, minha vida está assim uma loucura.
Aí eu precisei fechar, mas assim, normalmente só as mulheres participavam, contavam, vinham, falavam, eu sou isso, eu sou aquilo, minha vida foi não sei como, não sei o que, identifiquei com isso, com aquilo, peguei esse símbolo ou outro, mas nessa semana foram homens e mulheres, e aí é muito legal, né? A história, eu vou ver se eu faço uma live só de Aquiles, porque dá pra gente tirar vários significados dali, né? Vários símbolos, várias coisas que mexem com a gente, não só a questão do chamado interno, da vocação, do herói, né? Como vamos falar aqui hoje, mas também do Patroclo, né? Que é aquela pessoa da sua vida, né? Quem é o seu Patroclo? Que depois eu explico para vocês. Mas aqui eles têm várias coisas, né? A questão de luto, de morte, é muita coisa, muita coisa. Tem a questão do calcanhar de Aquiles, que é a sua vulnerabilidade, né? Quando ele nasceu, ele não é. A mãe dele queria muito que ele fosse um deus. Ela queria, inclusive, ter esse filho com Zeus. Só que aí o oráculo falou que não era uma boa. E aí Zeus arrumou um mortal para ter o filho com ela. Acho que ela era uma ninfa. E aí ela não conseguiu que o filho dela fosse imortal. Então ela foi ao rio Estinge, que é o rio que rodeia o mundo de Hades, né, o mundo dos mortos. E ela pegou aqueles bebezinhos pelo calcanhar e mergulhou ele. E quem mergulha nesse rio adquire assim, uma imortalidade. Só que o lugar que ela pegou foi o calcanhar e aí não foi tocado pela água. Então Aquiles cresceu com essa vulnerabilidade. Esse calcanhar que foi inclusive onde a flecha pegou ele na guerra de Troia e onde ele morreu. Então essa expressão, o calcanhar de Aquiles, são nossas vulnerabilidades. Qual que é o seu calcanhar de Aquiles? O que é que pode te matar se for atingido, né? Qual é a sua vulnerabilidade? Onde é que dói? Qual a sua ferida, né? Onde é que você tem que se proteger? Onde é que você não tem que se expor? E Aquiles traz, essa é uma das reflexões, mas uma das mais lindas é sobre a questão vocacional dele, que é sobre o chamado interno dele, né? Quando teve a guerra de Troia, ele não fazia parte de nenhum exército, porque Aquiles é um rebelde. Ele não queria se amarrar em nada, e mesmo porque ele era totalmente contra Agamenon, que era e Menelau, que eram os reis, os manda-chuvas lá da Grécia, né? E ele não, ele queria ser livre para escolher qual guerra que ele ia, qual que ele não ia, então, mas todo mundo queria Aquiles na guerra, porque onde a guerra que ele estivesse era a guerra ganha. Né? Não existia a possibilidade de uma derrota se Aquiles estivesse no exército. Então todo mundo temia Aquiles. Né? Inclusive tem um filme que chama Troia, que eu recomendo demais. Tinha no Netflix, eu acho que ainda tem. Maravilhoso, perfeito. E, aliás, eu acho que no Netflix agora só tem a série. Não tem o filme, mas o filme é com Brad Pitt. Maravilhoso, muito bom mesmo. E aí, quando chegou a guerra de Troia, Aquiles ficou sem saber se ele ia ou se ele não ia, porque ele não queria lutar, ele queria lutar pela Grécia, mas ele não queria lutar por Agamenon, ele era totalmente avesso a Agamenon. Então teve várias brigas ali na guerra de Troia com isso. E aí ele procurou a mãe dele, né, a ninfa lá, e falou, e aí, eu vou ou não vou para essa guerra? E aí a mãe dele falou, meu filho, olha só, se você ficar, você vai casar, você vai ter uma família numerosa, eles vão te reverenciar muito, vão te ter como um referencial de autoridade, né? E você vai viver mais de 100 anos. Se você for para a guerra, você vai ser falado por milênios. Todo mundo, durante muitos e muitos anos, vai saber quem é Aquiles. Mas você vai morrer na guerra. E aí ele falou, eu vou para a guerra. Então, assim, é aquela coisa, gente, porque é isso. Tem gente que nasceu para ter família,
para ter filhos, para ter aquela vida tranquila e sossegada, e tem gente que nasceu para batalha, né? Para estar lá no campo de batalha. Então ele tinha isso muito bem internalizado dentro dele. Ele sabia que ele veio ao mundo para isso. E o herói, ele pode morrer na guerra, né? Ele pode morrer no campo de batalha, ele está ali vulnerável, ele está ali para isso. Pode acontecer e pode não acontecer, mas se ele morrer no campo de batalha, ele vai estar muito orgulhoso de si. Então, o que a gente tira disso? Eu sempre tenho Aquiles como alguém que veio ao mundo, eu vim ao mundo para isso. Eu sei o que eu vim fazer nesse mundo. E ele ocupou o seu lugar de guerreiro, o seu lugar de herói. E o seu lugar de estar ali no campo de batalha. E de ser aclamado também, porque Aquiles gostava disso, né? E quando a gente chega e ocupa o nosso lugar, as coisas fluem. E quando eu falo as coisas fluem, não quer dizer que vai ser fácil, não. Eu quero dizer que vai fluir, vai deslizar, né? Então, assim, se ele escolhesse estar na Grécia, tem com a família dele, ele podia estar pensando o que ele poderia ser dele se ele tivesse ido para a guerra. E ele não seria feliz ali. Embora fosse muito amado pelos seus, embora tivesse o aconchego da sua família, a tranquilidade, a paz, a saúde, ia viver mais de 100 anos. Mas ele não estava ocupando o lugar dele. E é essa reflexão que a gente tem que trazer. Qual é o meu lugar no mundo? E todo mundo tem um lugar, porque já me questionaram isso essa semana, quem me questionou sabe que tá aí, assim, eu acho que eu não tenho. Tem sim, todo mundo tem. Então todo mundo veio aqui. Então tem uns abençoados que já chegam chegando, né? Que chegam no mundo já sabendo o que veio fazer aqui. Então com 7 anos a criança tá lá tocando piano como ninguém, entendeu? Já tá, sei lá, é uma atriz que é muito desenvolta, já mostra desde criança que nasceu para aquilo. Mas tem outras pessoas que ainda não sabem, tem outras pessoas que ainda têm que ralar um pouco para descobrir qual o seu lugar no mundo, o que veio fazer aqui, qual o seu chamado interno, né? O que é aquilo que está gritando dentro de você. E aqui eles traz essa simbologia, né, de que a gente tem um lugar no nosso mundo, enquanto a gente não ocupa, as coisas não vão fluir. E às vezes a pessoa pensa assim, caramba, então quer dizer que quando eu descobri o meu lugar, a pessoa, sei lá, quando descobre o seu lugar, ocupa o seu lugar e vai fazer tipo aquilo da sua vida, vai ser tudo tipo um trabalho. A vocação, o chamado interno, pode ter necessariamente a ver com o seu trabalho e pode não ter. Normalmente a pessoa associa ao trabalho. Por quê? Porque eu descubro as minhas habilidades, eu descubro os meus desejos, as minhas vontades, eu descubro aquilo que eu faço com facilidade e me coloco naquela profissão. A gente vai se colocar nessa profissão porque é o nosso dia a dia. Então é uma forma que a gente tem de exercer isso. Mas não necessariamente é a profissão, né? E aí as pessoas falam, então eu vou trabalhar com isso e nunca mais vou ter preguiça de trabalhar. Não, você é ser humano, tem dia que você não vai acordar bem. Tem dia que você não vai levantar bem e pode não ter vontade de ir trabalhar. Mesmo que aquilo seja a vocação, o seu chamado e o que está gritando dentro de você. Tem dia que você vai ter preguiça, tem dia que você vai estar triste, né? Tem dia que as coisas não vão fluir. A minha vocação, eu faço, eu exerço, né? Que é a questão da clínica. Eu amo clinicar, amo. E aí, quando eu acabo uma sessão de análise, eu me sinto preenchida, eu me sinto plena, eu me sinto bem. Isso não quer dizer que quando vocês descobrirem a vocação de vocês vão ter essa mesma sensação que eu tenho. Pode ser diferente, né? Pode ser o seu bem-estar, o seu prazer, pode ser diferente do meu. Então, às vezes, as pessoas ficam esperando ver estrelas, mas às vezes as suas estrelas são mais baixinhas do que a minha. E eu não descobri isso quando eu nasci, nem quando eu era criança.
Quando eu era criança eu era muito criativa, então, mas aí eu exerço a minha criatividade na clínica, porque eu faço várias coisas para exercer minha criatividade. Inclusive tenho projetos, tenho planos, tenho várias coisas que incluem criatividade e às vezes quando eu atendo idosos eu tenho que reinventar a minha maneira de analisar. E quando eu trago a história para vocês, né, que é contando a história de maneira lúdica, eu estou exercendo a minha criatividade. Então, assim, a gente tem um chamado, uma coisa assim que seria a nossa pilastra, mas a gente tem as outras coisas que ajudam no desempenho dessa vocação, desse chamado interno. E a criatividade é uma delas, é uma dessas coisas que contribuem muito para o meu trabalho. Bem-vindo a todos que chegaram. E então Aquiles ele simboliza isso, ele simboliza o herói, né? Aquele que sabe ao que veio ao mundo e ele é incansável, né? Por isso que eu costumo falar, as pessoas que têm esse arquétipo de herói, elas não costumam perceber a sua baixa energia. Tem que tomar muito cuidado, porque normalmente as pessoas que se aproximam desse herói são sugadores, né? Esse aqui vai resolver meu problema, esse aqui vai, né? Vai salvar meu mundo, e aí vai se encostando, então é esse herói que tem que falar assim, olha, peraí, tem um limite, né? E geralmente ele não fala, e o sugador continua sugando, e assim vai nessa dinâmica perigosa. O outro herói que eu trouxe para vocês é Hércules. Hércules é um herói diferente de Aquiles, porque Aquiles ele vai para o campo de batalha porque ele se identifica com aquilo, né? Ele vai para o campo de batalha porque a vida dele é o campo de batalha, né? Ele tem um sangue que pulsa dentro dele. E o Hércules não, ele foi imposto a ele aquilo. Então lembra quando eu falei para vocês que tem os quietinhos e tem os heróis que são mais quietinhos, que a família está ali pedindo a coisa e ele está resolvendo sem se movimentar muito, mas tem aquele que vai lá, que briga, que fala como é que é, não está vendo que isso aqui não está certo, e aí, né, e o herói também, gente, ele pode ser muito mal visto, viu? Ele pode ser visto como o que está se metendo na vida dos outros, porque ele é procurado e depois ainda, ó, enfim, coitado dos heróis, né? E Hércules não, o Hércules ele era filho de uma das infidelidades de Zeus. Gente, Zeus era terrível. E aí, ó, a gente já viu aqui, Atena, filha de Zeus, fora do casamento, Ares, filho de Zeus, fora do casamento. Não, Ares não, Ares não foi. Eu não lembro. Não lembro se Ares era fora do casamento. Mas era assim, fora do casamento, e aí teve Hércules já fora do casamento, e aí Hera, que é a mulher de Zeus, ela é muito ciumenta. E ela botou a ira dele, e ela sempre colocava a ira dela em cima dos filhos, ela não ia em cima de Zeus, né? E Zeus sempre muito protetor, tentava de todo jeito proteger seus filhos, inclusive Dionísio, ele amarrou na perna dele para que Dionísio não morresse, tipo assim, tivesse o final da gestação ali amarrado na perna dele, fez como se fosse o útero dele, né? E aí Hércules era um desses filhos, e aí Hera fez com que ele fosse acometido por uma loucura, e ele matou a mulher e os filhos. E ele foi atormentado por uma culpa, um arrependimento absurdo, assim, que é o que aprisiona a gente, é o que limita o nosso mundo, né? Essa questão de culpa, de chicotinho, né? Autoflagelo. E assim, causa muitos estragos. E aí um rei lá chegou e falou, não, então eu vou te dar aqui os 12 trabalhos, se você conseguir realizar esses 12 trabalhos, você vai ser absolvido, né? E aí depois eu fico pensando, mas e a cabeça? Quem absorve a cabeça dele, né? Quem é que resolve o problema, né, da cabeça dele? E aí Hércules realizou esses 12 trabalhos, que era considerado impossível,
Mas o que eu acho muito interessante de Hércules realizar esses 12 trabalhos é que não foi só com a força. Em alguns ele precisou de força, mas ele precisava de inteligência, ele precisava de destreza e ele precisava de espiritualidade. É como se é como se abrir a boca de um leão de uma forma bem tranquila, sabe? Ele apazigua aquele leão. Ele não chega lá e luta com o leão, né? Mas ele chega trazendo uma paz para o leão, para que o leão fique bem mansinho perto dele. Então ele é esse tipo de herói. Aquiles não. Aquiles é o tipo de herói que ele é líder, ele gosta. E Hércules não. Tanto é que ele foi um herói solitário. Ele realizou seus 12 trabalhos lá sem um exército como Aquiles tinha, né? E Hércules, ele teve que usar essa espiritualidade, ele teve que usar essa inteligência emocional e inteligência física, de saber o momento em que ele tinha que usar o físico, a luta, a força dele e o momento em que ele tinha que de lidar com aquilo de uma outra maneira. Então Hércules traz essa simbologia do herói também, mas ele é um herói diferente. Então, como vocês podem ver, nós temos vários tipos de herói, né? Então, a gente pode se identificar com cada um deles, né? E aí vamos falar Lá quando eu coloquei no Stories, ninguém se identificou como herói. Acho que não. Tiveram guerreiros, mas não tiveram heróis. Mas agora as pessoas não sabiam o que era ser herói. Talvez explanando o que é o herói, as pessoas consigam se identificar mais. Uma coisa que eu quero falar para vocês também, gente, anotem. Anotem qual o seu arquétipo. Anotem se vocês identificaram os seus, né, aquelas pessoas próximas. Porque tudo isso ajuda no autoconhecimento. E autoconhecimento é poderoso. Isso vai fazer com que vocês venham trazer uma análise muito rica de tudo. Você já olha o outro de uma maneira diferente, você já se olha de maneira diferente. Então essa coisa do anotar, de analisar depois aquilo que você anotou, e diante das suas anotações você já identifica outras pessoas. Então é muito produtivo, é muito válido. Então vamos ao arquétipo da autoridade, que é Zeus, né? Como eu já falei dele aqui algumas vezes em todas essas histórias, pai de Atena, de Ares, de Hércules, né? Aquiles não eram deus. Atenas e Ares eram deuses, Hércules não era deus e Aquiles também não era deus, né? Vai ter que escutar de novo. Muito bem, Cristina, escuta e anota. A escuta, vai anotando e vai fazendo suas autoanálises. É bom, aqui também dá para pausar, mas lá no YouTube dá para a gente pausar e se a gente voltar depois, o YouTube joga para a gente do ponto que pausou. Então eu prefiro assistir por lá. Então é isso, gente. Zeus. Zeus é o arquétipo da autoridade. Zeus é aquele chefe que pega o estagiário e fala: eu vou resolver sua vida. E aí ele chega, ele dá conselho, ele fala: faz tal curso, tal curso, tal curso, que depois você vai conseguir tal cargo, né? Então o Zeus tem essa coisa de ajudar o próximo. Mas ele não ajuda à toa, gente. É porque ele é muito controlador. E aí ele quer controlar a vida de todo mundo. E aí é que ele quer dar pitaco e ele fica muito irado quando alguém não segue os conselhos dele. Então, assim, coitado dos filhos de Zeus. Se você identifica o seu pai como Zeus, meus pêsames, porque você nunca vai ter a aprovação dele. O Zeus é aquele que ou ele vai exaltar muito um filho e vai botar aquele filho nas alturas e o outro, coitado, vai ficar ali ó, penando para conseguir uma migalha de atenção. Você vê por Atenas e Ares.
Atenas era exaltada, ele super admirava Atenas, uma mulher inteligente, uma mulher racional, estrategista. Ares não, Ares era emoção, Ares vai lá, briga, brigão, cria confusão com todo mundo, se deixa levar pelas emoções, ainda cria confusão com coisa que nem é dele, pega a briga do outro porque é filho, ou porque é o irmão dele, ninguém faz isso com o meu irmão, ele tá lá já dando porrada. Mas assim, Ares, mas então ele negligenciava Ares, ele odiava Ares, porque Ares era um incontrolado. Não existe isso no mundo dos Zeus. O mundo dos Zeus é o mundo da razão, é o mundo da inteligência, mas não é emocional. Zeus, inteligência emocional de Zeus, zero, 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 zero. A ordem dele é a ordem dele, entendeu? Não tem para ninguém, não tem esse negócio de querer. E ele gosta de cargo de chefia. Zeus jamais vai ser um subordinado. Zeus vai lá para um lugar que ele não vai ter chefe. Bater ponto para quê? Mesmo porque ele vai chegar na hora e vai sair na hora, né? Mas jamais alguém controlar ele, não. Ele controla as pessoas, né? Então Zeus é aquele pai, assim, que chega e que oferece tudo para o filho, sabe? Aquele que paga os cursos, que dá os livros, que faz de tudo, sabe? Faz economia para o filho estudar na melhor faculdade dos Estados Unidos. Mas se esse filho demonstrar desinteresse, coitado. Tenho até pena. Vai ser o coitado. Se o filho dos Zeus resolver ser malabarista de circo, ele vai ter um troço, ele vai deserdar sem dó nem piedade. Assim, então Zeus ele não é generoso, ele é controlador, né? E aí tem essa questão assim, os pequenos Zeus, a gente já conhece eles desde de criancinha. Sabe aquelas crianças imponentes que querem mandar nos pais? E se eles acham os pais mole, meu Deus do céu, já viram falar na síndrome de imperador? Que estão usando muito para as crianças hoje em dia, algumas crianças que chegam. Eles são líderes do parquinho, eles são general, aquele que chega, dá as ordens, e se for para bater, ele vai liderar para bater no outro, entendeu? Ele é aquele que manda no pedaço, né? Então tem muitas crianças que a gente já vê um pequeno Zeus aí desde criança. Como é que é isso, gente? A gente pode amadurecer? Pode. A gente pode nascer um pequeno Zeus e evoluir, né? E se transformar no sábio, como Quiron, que eu vou falar daqui a pouco, né? Então a gente pode não ser uma coisa só, né? Mas a gente pode também carregar essas coisas da criança, dependendo de como foi elaborado, de como isso for trabalhado, né? Se às vezes esse pequeno Zeus tem pais que enquadram ele, coloca ele no lugar dele e fala: não, aqui você não vai fazer isso não. Então aquilo já pode ir transformando. Nada é definitivo. A gente está aqui para evoluir. E a pessoa pode não ser um Zeus puro. A pessoa pode ter um Zeus misturado com alguma outra coisa. No grupo de autopercepção, quando a gente trabalhou as deusas, todo mundo entendeu que a gente não é só uma coisa, a gente é uma mescla. Aliás, o grande equilíbrio de tudo é a mescla, é essa mistura, né? E a gente falou dos deuses também, né? Então a pessoa pode ter essa mescla de um deus com a deusa. A pessoa vai ter a sua deusa predominante, mas vai ter aquela que vem em segundo lugar, que já ameniza aquela que, né, que está ali predominando, né? E a gente tem a deusa deficiente, que a gente tem que trabalhar ela para ela entrar na roda das deusas em equilíbrio, para a gente não ter essa deficiência, alguma coisa que está me faltando. E eu preciso trabalhar isso. Então, é isso que eu sempre trago, o equilíbrio. Então, Zeus é puro, né? A gente encontra. Mas se ele tiver uma mescla, alguma coisa assim, pode ser um pai que seja autoritário, que deu
que deu os pitacos dele, que paga tudo, não sei o quê, mas de repente ele tem alguma coisa que ameniza ali o coração dele e não vai fazer destruir o filho se o filho falar que vai querer ser o malabarista do circo, né? Ele vai morrer por dentro, mas talvez venha algum segundo Deus ou uma deusa amenizando isso que vai transformar esses Zeus, né? Então Zeus ele é isso, né? Ele é inteligente, ele é líder, ele gosta de tropas, né? Ele gosta de ter seguidores, ele tem a coisa do fazer rápido, né? Ele não se preocupa muito com a qualidade das coisas, ele quer as coisas prontas, né? Ele quer as coisas prontas. E uma outra característica da criança de Zeus, crianças do pequeno Zeus, né? Eles gostam de construir mundos. São aquelas crianças que gostam que trabalham com aqueles bloquinhos de construir mundo e ter guerra disso, daquilo, e ter um líder, e ter alguém né, que lidera aquilo, e ter o rei, e ter sei lá o quem que vai, né? Agora Zeus como Atenas, como Atena, ele não vai para briga não, ele manda ir para briga, mas ele não vai para briga não. Ele gosta da racionalidade. E o próximo arquétipo que eu falei lá para vocês no Stories é o do sábio, que é Quiron, né? A mitologia, ela tem muitas coisas, muitos arquétipos, muitos símbolos, muitos personagens que vão trazer esse processo de identificação para a gente, mas eu não tenho como trazer todos, né? Mas eu trouxe esses principais pra gente, né? Para trazer todo, tem que fazer um curso de mitologia para poder não trazer, nem levaria todos, ia ter que levar alguns, porque é muito extenso. O campo é muita coisa, assim. E isso que eu estou falando de mitologia grega, porque existem vários tipos de mitologia, e esse ano eu já coloquei como um dos meus projetos estudar a mitologia nórdica, que tem a história de Thor, que também é um guerreiro e que é bem bacana, tem muitas coisas legais, mitologia nórdica, mas por enquanto estou na grega, é o que eu vou trazer para vocês. E o arquétipo do sábio na mitologia grega é Quiron. Quiron é o grande espiritualista, sabe? Ele lembra muito a questão, para a Igreja Católica, ele lembra muito a questão do padre. Deixa eu falar para vocês por quê. Porque ele abdicou dos prazeres materiais dele, e eu não falo prazeres só sexuais, não, eu falo de todos os tipos de prazeres materiais para se dedicar a uma vida espiritual. Então essa é a história de Quiron. Ele era um centauro, só que ele era um centauro diferente dos outros, e ele é filho de Cronos, que inclusive é o pai de Zeus. Só que aí Cronos é o deus do tempo, né? E aí é outro tipo de sabedoria que eu trago para vocês, depois que eu falar de Quiron eu vou falar de Cronos. Mas é outro tipo de sabedoria, né? E o Quiron, ele é filho de Cronos, e ele era um centauro diferente. Então, como ele era um fruto de uma infidelidade de Cronos, o Cronos, como não abandonava seus filhos, ele resolveu dar para Quiron o dom da sabedoria, né? Então, vários tipos de conhecimento, inclusive levou ele para ser criado por Apolo, e Apolo trouxe para ele a arte, a música, né? A espiritualidade. E aí veio Cronos e trouxe outros tipos de sabedoria para ele, e ali ele foi se tornando o grande sábio. Inclusive, houveram pessoas que se identificaram com o sábio lá no Stories que eu coloquei. E aí você pensa assim, poxa, que pessoa, né? Se colocar como sábio, não. É uma pessoa em evolução, é uma pessoa que sempre está buscando, né? Sempre está buscando como eu posso me ajudar e ajudar o outro. Inclusive, uma das frases de Quiron é: através da sua própria dor, ele cura a dor dos outros, né? Então, quando a gente faz a formação em psicanálise, um dos tripés da psicanálise é a sua análise pessoal.
Então, assim, para a pessoa sair dali psicanalista, ela tem que passar pelo seu processo de análise pessoal. E eu passei pelo meu processo de análise pessoal durante 3 anos, o curso de psicanálise, porque depois eu já fiz vários, né, várias análises pessoais. Eu acho que a gente sempre tem que estar buscando, a gente sempre tem que estar voltando, e a gente passa um tempo sem, tira umas férias, depois volta, né? Mas a gente sempre tem que estar com essa busca, e não eu por ser psicanalista, mas vocês também. Eu acho assim que o mundo precisa de terapia. E Kiron traz essa sabedoria, né, da dor dele e entender a dor do outro. E ele era esse grande sábio, ele era aquele que recorria. Como é que ele abdicou desses prazeres terrenos dele, né? Hércules foi visitar Quiron depois de um dos seus trabalhos lá, que acho que tinha a ver com o leão de Nemeia, e ele estava com uma flecha envenenada, e Quiron foi ferido sem querer. E aí, como eu acho que é mais ou menos como ele era imortal, então uma das formas que ele tinha de passar por esse processo é morrer para o mundo material, né? E viver como espiritualista. Eu falei padre por causa da questão do sexo, né? Que o padre ele não vive esse mundo, mas pode ser qualquer espiritualista, mesmo aqueles que fazem sexo, mas assim, a pessoa sábia, a pessoa que você não precisa nem ser um guia espiritual, gente, pode ser até uma pessoa da família, que você acha que é uma pessoa, assim, poxa, quando eu converso com essa pessoa, eu trago assim esse aconchego para minha vida, eu sempre saio de lá pensando, eu sempre saio de lá, pode ser o seu próprio analista, né, eu falo que a terapia é bem feita a sessão de terapia é bem aproveitada quando você sai de lá pensando, quando você sai de lá tentando elaborar os seus processos. Então, pode ser qualquer pessoa, pode ser um pai, uma mãe, né? Então, quando a pessoa se identifica como sábio, como algumas pessoas se identificaram, quando eu botei enquetezinha lá no Stories, não quer dizer pessoa levada, mas uma pessoa que sempre está buscando, uma pessoa que sempre está lendo, uma pessoa que está fazendo, sei lá, cursos produtivos, umas pessoas que fazem seus retiros, retiro do silêncio, sei lá, que retiro para isso ou para aquilo. Uma pessoa que tem as suas meditações, as suas práticas, né? E consegue ajudar o outro, consegue auxiliar o outro. É aquela pessoa, gente, às vezes é uma pessoa tão primária no seu intelecto, mas tão sábia na sua espiritualidade. E a gente conversa com aquela pessoa e sente um aconchego, sabe? Sai de lá bem, sai de lá, sei lá, parece que foi energizado de alguma maneira. E tem umas pessoas que têm esse dom, né? Que tem esse dom de acolhimento, né? Da gente se sentir acarinhada, às vezes até sem dar um abraço, mas com palavras, com olhares, né? Com formas. Então, o caminho do sábio, o arquétipo do sábio, é muito lindo. É muito lindo. E eu acredito que as pessoas nascem com isso, né? Ela veio ao mundo aqui para isso, com essa capacidade de acolhimento, de capacidade de compreensão. A Anne Carlos falou, amo a psicanálise, eu também, Antônio. Eu adoro a psicanálise. E o outro sábio é Cronos, né? Que é o pai do Hércules, né? E ele é o deus do tempo. Embora Cronos engoliu os seus filhinhos, gente, mas é porque assim, existe uma simbologia em engolir os seus filhos, né? A gente tem que parar para analisar muito isso, né? Mas eu vou trazer para vocês essa simbologia de Cronos. Cronos é o deus do tempo e ele, junto com Reia, ele era casado com Reia e aí um oráculo falou, um dos seus filhos vai destroná-lo. E como eu já contei na história de Zeus, de Atena, que o oráculo falou que a filha dele ia superar ele na inteligência, o filho, né? E aí ele foi e engoliu a mulher grávida. Então eles levavam muito a sério esse negócio lá no Olimpo de oráculo. O oráculo falou isso, o oráculo falou aquilo. E aí o que ele fez? Ele falou, não vou correr risco. Todo filho que Reia tinha, ele engolia.
Ela tinha um filho, ele engolia, ela tinha o segundo, ele engolia. Quando chegou no sexto, ela falou: não aguento mais. Eu vou arrumar uma pedra aqui para dar para esse homem engolir, porque eu vou ficar parindo e esse homem vai ficar engolindo meus filhos. E aí você já pensa na sua simbologia, vê se esse homem aí está engolindo seus filhos, engolindo seus projetos, engolindo seus planinhos, né? Os nossos filhos é qualquer coisa que a gente põe no mundo, alimenta e cresce, né? Estejam de olho nesses homens que querem engolir seus filhos. Ou nas mulheres que querem engolir seus filhos. Então, Cronos, ele engoliu. E aí ele enrolado no manto, deu uma pedra, ele já estava engolindo um monte de filho, foi engoliu aquele, nem percebeu que era uma pedra. Aí Réia levou ele para uma gruta e ali ele foi criado, eu não lembro por quem. Não lembro mais quem criou Zeus, não sei se foram os pastores, não lembro. É muita mitologia na minha cabeça para eu estar me apegando a esses detalhes. E aí Zeus, quando cresceu, soube da história dele, falou: o quê? Ele engoliu meus irmãos, meus irmãozinhos, eu vou lá, eu vou acabar com esse homem. E aí ele se disfarçou lá de cozinheiro, fez uma porção para Cronos tomar, uma porção. O Cronos tomou, passou mal e colocou todos os filhos para fora, assim, sabe? E aí o que é que acontece? Os filhos se rebelaram contra o pai e destronaram o pai. E na partilha dos bens, ele engolia mesmo. Mitologia. Cristina, ele engolia. E aí, esses filhos que já crescidos dentro do pai foram engolidos e chegam ali já adultos, destronam o pai, coisas da mitologia, gente. Símbolo é tudo na nossa vida. E aí ele deu a Hades o mundo dos mortos, o mundo do sombrio, o mundo lá de baixo, que todo mundo que morria para lá. Gente, não é o mundo dos infernos. Eu me recuso a dizer que Hades era o senhor dos infernos. Ele era o senhor do mundo das trevas. E aí deu para Poseidon os mares, né? E ele ficou como o grande racional, né? O grande líder, Deus dos deuses, o dono do mundo, né? De todo o mundo. E assim é a história de Cronos, né? Ele foi destronado pelos filhos. O que ele traz de reflexão para a gente, sabe? É sobre esses projetos que a gente tem, que a gente deixa o mundo engolir, que a gente deixa o outro engolir, que a gente deixa o tempo engolir, porque Cronos é o deus do tempo. Sabe essas coisas que vão ficando esquecidas, né? Então a gente tem que preparar uma porçãozinha para ele, para a gente colocar esses projetos para fora, para a gente se lançar no mundo de uma maneira verdadeira e não ir começando coisas e deixando o tempo engolir aquilo, né? Então eu trouxe Cronos como sabedoria, como sábio para você, porque ele é o deus do tempo. O tempo ele é muito sábio, né? Então o tempo ele fala assim, olha, não vai muito devagar não, senão eu te engulo. Também não vai muito rápido não, porque eu te engulo do mesmo jeito. Então a gente tem que achar o nosso tempo. A gente tem que achar o tempo ideal. A gente não pode perder o time. Mas a gente também não pode ir muito rápido, porque a gente não sabe o que a gente pode perder nessa rapidez no meio do caminho. Então o Cronos traz esse tipo de sabedoria para a gente. Ele é o Deus da sabedoria, porque ele traz a gente para o nosso eixo do equilíbrio. O tempo é um Deus. O tempo é um sábio. E Cronos é esse sábio. E o outro sábio, que é um sábio mais espiritualizado, é Quiron, que eu falei para vocês que através da dor dele ele cura a dor do outro. Então ele não poderia morrer, ele tinha aquela dor dele, né, que era ferido. Ele era ferido, mas ele usou isso para se espiritualizar e para ajudar as outras pessoas. E por fim, o arquétipo da grande mãe, que é Deméter, que é a mãe natureza, e choveu grandes mães lá no Stories, muitas grandes mães, né, que são aquelas protetoras, né, aquelas materna até a alma, sabe, aquela que gosta do seu filhinho ali crescendo, reproduzindo, só não pode ir para o mundo, né,
e ela é a Mãe Terra, então ela é a deusa da fertilidade também. Então toda grande mãe ela é fértil, ela faz as coisas se multiplicarem ao nosso redor. Só que quando ela está triste, quando ela está deprimida, ela se fecha e aí vem o inverno, né? E aí é a neve que vai se multiplicar, é a neve que vai, né, sair tomando os espaços, né? E então Deméter ela é muito vulnerável, ela é muita emoção, então ela é muito escrava daquilo que ela está sentindo. Então ela não consegue abrir mão de suas posses, né? Ela vê o filho como uma posse dela, ela sofre da síndrome do ninho vazio quando seus filhos vão para o mundo. Ela não é uma sogra muito agradável, não é. Não vou dizer que quem vai tirar o filho dela de casa vai ser aquele que vai ter admiração de Deméter, né, da grande mãe. Mas ela também tem um pouco de paciência, porque como ela é a Mãe Terra, ela é aquela que sabe que os frutos têm o seu tempo certo. E se a gente comer o fruto na época errada, ele não vai ser tão doce, ele não vai ser tão gostoso, né? Ela sabe aproveitar das propriedades do fruto e ela não vai arrancá-lo antes do tempo. Então a Deméter, a grande mãe, ela tem essa coisa da paciência. E o que não é uma gestação, né, gente? Além de um trabalho de paciência. 9 eternos meses. De você ver seu filhinho ali crescendo dentro de você e tal. E a Deméter, que é a Mãe Terra, ela não é só mãe dos filhos dela. Ela é aquela pessoa gostosinha que a gente tem vontade de deitar no colo, contar a nossa vida, porque ela é muito acolhedora, ela gosta de dar conselhos, ela gosta de ser procurada, mas ela não é como o herói não, que ela vai resolver. Ela pode até resolver os problemas do filho dela, dos filhos dela, mas ela não quer resolver problema do mundo não, gente. Ela não tá aqui para isso não. Ela quer agradar o filho dela. E outra coisa, ela vai resolver o problema que ela acha que vai ser bom para o filho dela, né? Mas não aquele problema que vai fazer o filho dela ir para o mundo, de jeito nenhum. Então, a Deméter traz esse aconchego. Então, ela é mãe dos amigos dos filhos, ela é mãe das amigas dela, ela é mãe... Ah, sim, teve uma pessoa que apareceu, eu falei assim, você é mãe de pet também, né? Porque ela se identificou lá como a grande mãe, e eu falei assim, é mãe de filha, é mãe de pet, é mãe de amigo, é mãe de tudo, assim. E tem mães de pet, né, Deméter, e inclusive porque ela é a natureza, ela ama bichos, ela ama plantas, ela ama a natureza, e ela traz essa fertilidade, esse crescimento. E aí foi isso, foram esses os arquétipos, os símbolos, as histórias mitológicas que eu trouxe para que vocês pudessem refletir, para que vocês pudessem se identificar. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloque aí. Cristina colocou vixe, eu não sei em que momento você colocou vixe, Cristina, para saber do que você estava falando. A Cristina colocou assim, ele engolia mesmo, sim. Na mitologia tem muito essa coisa, né? Como é simbólico, a gente tem que prestar atenção. É nisso que eu falei para vocês. O que é que vocês estão deixando que o tempo engula, né? O que é que vocês estão entregando para o tempo e não está levando para frente, não está alimentando, não está crescendo e está deixando o tempo passar. Às vezes, Cronos engoliu os filhos. Às vezes também a gente está deixando a infância do nosso filho passar, a infância, a adolescência, as fases importantes e a gente está, sei lá, trabalhando demais ou está se dedicando a alguma outra coisa e você está perdendo aqueles momentos, é quando o tempo vai engolindo mesmo. Então, há de não ser uma sogra boa. Mas deixa eu te falar, Cristina, a gente não precisa se identificar com tudo, né? Às vezes se você se identificou com Deméter e você é uma ótima sogra, eu não sei, tem que perguntar para o seu genro. E aí você pode ter outro arquétipo ali que vem logo colado que ameniza essa questão, né, da má sogra. Amável, obrigada por
compartilhar tanto conhecimento. Eu que agradeço, Amabile, por vocês todos estarem aqui, vocês estarem desfrutando do que eu tenho para trazer para vocês, e vocês podem, assim, fazer a autoanálise de vocês. E aproveitem, gente, aproveitem, como eu falei, é um banquete de autoconhecimento, tá aí na vida, botou o pé fora de casa, a gente já está desfrutando de autoconhecimento, e isso vai fazer muito a gente até trilhar o caminho do sábio, né? A gente aprender muito e evoluir com isso. Muito obrigada. Até domingo para quem ganhou o presente da live passada. E até quarta para quem vai esperar a próxima live para a gente estar aqui analisando mais coisas e trazendo mais autoconhecimento para vocês. Beijo grande e bom restinho de semana para vocês.